Feche os teus olhos mais um momento. Jesus, tão lindo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Jesus, tão lindo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Jesus, tão lindo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Jesus, tão lindo, e quando eu te ouvir, eu quero te seguir. A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia meu destino. A tua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que o céu. A tua voz, Jesus, tão lindo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Jesus, ó lindo, e quando eu te ouvir, eu quero te seguir. Senhor, nós nos abrimos à tua palavra. Nós queremos que aconteça conosco nessa noite o que aconteceu com o profeta, quando ele diz: ouvi a tua voz e temi. Queremos dizer, Pai, fala porque os teus servos ouvem. Nós temos ouvidos para te ouvir nessa noite. Que a tua palavra seja precisa, seja poderosa em cada coração. Nós queremos corresponder a ela. Nos fere de maneira graciosa através da sua palavra. Nós estamos abertos para ela. Nós te glorificamos, Jesus. O Senhor é lindo, o Senhor é amado, o Senhor é querido, o Senhor é desejado. Nós te queremos nessa noite. Seja o verbo vivo no meio de nós. Que a tua palavra cumpra o papel que ela sempre cumpre. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Tudo que está em pedra no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, que hoje venha a ser quebrado pela tua palavra. E que nós possamos sair daqui, Deus, sabendo, Deus, qual é a tua vontade para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você que está aberto à palavra, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz seja com todos, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu estou a fim de pregar, mano. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Glória a Deus, irmãos. Só tem uma coisa melhor que Jesus. Mais de Jesus. Cara, Jesus é muito bom. Lembra daquele corinho? Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Atos 13, 21. Atos 13, 20, para a gente começar ali. Para quem não me conhece, meu nome é DH. Para quem me conhece, meu nome continua sendo DH, tá bom? Não muda, é o mesmo. Glória a Deus. Quando você achar Atos 13, 20, você diga achei. Eu não tinha o que pregar nessa noite, nunca eu tenho que pregar, então eu entro num site. É um site bem legal. Anota aí, é o www.entranoteuquarto.com. Jesus, e ali você abre a Bíblia, tem um monte de pregação. Então, se alguma coisa da palavra hoje mexer com a gente, fica bravo com a Bíblia, tá bom?
Depois eu quero que você compre o CD, tem CD lá atrás. Se quiser levar a gente no Lobão amanhã para almoçar, é meu aniversário. Se quiser comprar uma camisa do Lobão também para minha coleção. Não fique bravo comigo, tá bom? Só vou falar da Bíblia, ok? Mas a Bíblia é legal, irmãos, porque ela tira a gente da zona do conforto e leva a gente para uma zona de confronto. Mas Deus vai provocando mudanças em nós, amém? E hoje eu vou falar de uns homens mais enigmáticos da Bíblia, que eu amo muito, que é Davi. Eu quero usar esse texto que está em Atos capítulo 13, versículo 20. Todos acharam? Diga, achei. Diz assim: e depois disso, por quase 450 anos, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu um rei. Por 40 anos Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, Deus levantou como rei Davi, o qual ele mesmo deu testemunho dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Irmãos, só para a gente entender a história, quem governava o povo de Israel era o próprio Deus. Ele usava os juízes, mas era a teocracia, Deus que governava tudo, até o profeta Samuel. Mas em Samuel capítulo 8 aconteceu algo muito curioso. O povo começou a olhar as nações ao redor, falou: quer saber de uma coisa, mano? Todo mundo tem um rei que manda neles. Acho que nós queremos alguém para mandar na gente também. Parece que desde aquela época o povo gostava da religião, porque eles não estavam querendo mais ser controlado por Deus. O reino de Deus, ele é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Agora a religião não, ela sempre vai ter um homem ali governando. Você imagina se talvez o povo que era governado por Deus começou a olhar os filisteus, os amoreus, falou: quer saber de uma coisa? Nós também queremos um rei. E se você ler lá em 1 Samuel capítulo 8, até Samuel ficou meio depressivo, ele foi para o Facebook, colocou se sentindo depressivo, sabe quando você põe assim aquela carinha? E aí o Senhor chamou ele no inbox e falou assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel. Fique tranquilo, eles estão rejeitando a mim. Aí Samuel já abriu um sorrisinho, mandou um emotion para Deus, e ele falou assim: é um rei que eles querem? Eu vou dar um rei para eles. E sabe o que Deus deu? O que aconteceu aqui no versículo 21. Deus deu para ele Saul. Saul, ele foi a resposta de Deus para um povo que queria um rei. E vocês sabem da história, Saul pisou no tomate, Deus chega para Samuel e fala: Samuel, para de interceder por Saul, porque eu rejeitei ele, e agora eu vou levantar um cara. O interessante é que Saul foi o desejo do povo. Agora, quando Deus fala desse camarada Davi, no versículo 22, ele retira Saul, porque é Deus que coloca, é Deus que tira, e ele levanta um homem, o qual ele mesmo dá testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O interessante é que o texto aqui diz que Saul reinou por quanto tempo? 40 anos. Não sei se você sabe, mas a linguagem bíblica, 40 anos é o tempo de uma geração. E o interessante é que quando você vai estudar a história de Davi também, Davi reina por quanto tempo? 40 anos. Então eu consigo entender que Saul e Davi não fala apenas de duas pessoas, fala de duas gerações. Uma geração que Deus rejeita e uma geração que Deus aprova. Porque o interessante é que quando Jesus vem para a terra, você lembra como que Jesus era chamado? Jesus, filho de Davi. Davi vive uma vida tão maravilhosa que ele se torna um pai geracional. Quando eu e você começar a corresponder aos céus, irmãos, isso não vai impactar só a nossa vida. Nós vamos se tornar um pai para as outras gerações. Para você ter uma ideia, Ezequias, quando ele se levanta para ser rei, a Bíblia diz assim: Ezequias, filho de Acás. Mas Ezequias não seguiu o caminho do seu pai, porém fez tudo o que o seu pai Davi fez. Mas peraí, quem que era o pai dele, Acás ou Davi? O pai biológico era Acás. Só que ele decidiu no coração dele que o padrão de vida dele seria o seu pai Davi. Quando eu e você se levantar como uma geração como Davi, as pessoas vão começar a olhar para nós e dizer assim: cara, é esse tipo de pessoa que eu quero ser. Então hoje eu não vou falar apenas de Davi. O interessante é que Deus fala assim, acerca de Davi. Ele tira Saul e ele dá testemunho, porque uma coisa é o que você fala de você. Uma coisa é o que as pessoas falam de você. Outra coisa é o que Deus fala da gente, galera. E sabe o que Deus falou de Davi? Olha o que ele disse: achei a Davi. Deus achou Davi.
Eu não sei se você sabe, quem aqui já perdeu a chave do carro? Bem na hora de sair, 10 minutos antes do culto. E você fica desesperado, e quando você acha, você fala, achei. Ou o cara perdeu a carteira, ou o cara perdeu algo em casa e ele procura. Deus só acha aquilo que ele está procurando. E eu quero nessa noite dizer que Deus está procurando pessoas do tipo de Davi. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, Deus continua procurando pessoas. 2 Crônicas 16, 9, anota aí. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus está vendo tudo, mas para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus vê todo mundo. Deus sabe de tudo, mas Ele está passando os olhos dele sobre toda a terra, e Ele quer procurar um tipo de pessoa, para Ele se mostrar forte na vida deles. É aquelas pessoas que o coração é totalmente dele. Não é pessoas perfeitas, não é pessoas que não falham, não é pessoas, mas é pessoas cujo coração não tem outra coisa, outro desejo que não seja o Senhor. Achei Davi. Você imagine Deus dizendo assim, agora eu achei uma geração. Você imagine Deus passando os olhos sobre Pelotas e chegando lá no teu quarto e dizendo assim, achei. Deus continua procurando. Em João capítulo 4, versículo 23, ele disse, mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque é os tais que o Pai procura. Você consegue imaginar que exatamente agora tem um monte de barracão lotado de pessoas que estão buscando a Deus? Mas existe tipo de pessoas que é Deus quem está procurando. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero usar a vida de Davi, cara, para dizer que Deus está procurando pessoas dessa forma. Deus continua procurando. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse, mas eu não encontrei. Você consegue entender que Deus não precisa de muita gente, de muito fervo, de multidão? O que Ele precisa é de uma pessoa. Você imagina Deus procurando em Pelotas uma pessoa que se coloque na brecha. E Ele dizendo assim, eu achei. Você imagina Deus procurando na tua família uma pessoa. E Ele diga, eu achei. Deus continua procurando pessoas. Mas que tipo de pessoas? Pessoas como Davi. Ele diz assim, levantei Davi, dei o testemunho, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu... Faz assim. Coração. Ai, que lindo. O que é uma pessoa segundo o coração? Quem aqui nunca orou, Senhor, eu quero ser segundo o teu coração? Essa palavra segundo o coração no original significa o tipo de pessoa que eu quero. O tipo de pessoa que me agrada. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem seria Davi, o tipo de pessoa que agrada a Deus. Quantos querem ser um tipo de pessoa que agrada a Deus? Levanta. Nós temos que olhar para a vida desse homem. Porque Deus está dando testemunho dizendo, eu achei uma pessoa que é do tipo que me agrada. Isso é ser segundo o coração de Deus. É Deus olhar para a nossa vida e dizer, eu me agrado de você. E nós vamos olhar para Davi e ver o que esse cara tinha. Será que Deus gostou dele porque o cabelinho dele era batido? Se você ir lá no Google lá, colocar o Davi de Michelangelo, você vai ver um ruivinho com o cabelo igual ao de Samuel. Será que Deus gostou dele porque ele tinha uma estrela na testa? Será que Deus gostou dele porque ele era engraçadinho? Não, irmãos. Nós vamos olhar para a Escritura nessa noite e ver o que tinha. Eu enumerei pelo menos 50 características de Davi. Não sei se você me dá tempo de falar todas. Quem aqui me dá 20 minutos para pregar? Levanta a mão. 20, 40, 1 hora, 1h20. Talvez nós chegue lá. Mas eu não sei até onde nós vamos. Eu que sou um cara limitado, eu achei 50 características de Davi. A gente acha assim que Deus falou que ele era o segundo o coração porque... Não, irmãos. Deus enxergou coisas nele. Oxalá Deus enxergue coisas na nossa vida. Que nós possamos olhar para a vida desse cara chamado Davi. E Deus possa dizer nessa noite, achei. Achei o Tiago. Um tipo de pessoa que me agrada. Porque, irmãos, quando a gente agrada a Deus, não importa quem a gente desagrade. Mas o contrário também é verdade. Quando a gente agrada todo mundo, mas desagrada a Deus, a nossa vida não tem sentido. Ele disse assim, achei Davi. O tipo de pessoa que eu quero. É interessante isso, irmãos. Porque uma coisa é saber que Deus nos ama, é ou não é? A gente canta, Ele me ama, Mi menor. Tô brincando.
Sempre foi meu sonho, assim, falar assim, anota e o cara... Mas você pode fazer um fundinho aí, mano. E Deus nos ama, é verdade. Quantos são amados de Deus aqui? E aquele episódio do batismo de Jesus é muito interessante, porque Jesus vai ser batizado e o Pai diz assim, esse é meu filho amado. Quem é filho amado aqui diz amém. Só que você já viu que o Pai continua dizendo? Ele diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Interessante que a nossa geração, ela se apropriou do amor de Deus, ela diz, Ele me ama tanto, não importa nem o que eu faça. Não, irmãos. Deus está procurando filhos, pessoas que entendem o amor dEle, mas que são tão amados que agora geram prazer no coração do Pai. A pregação dessa noite não é sobre o amor de Deus, é sobre o nosso amor por Ele. Você quer ser um tipo de pessoa que agrada? Porque você pode ter um filho, por exemplo, a mãe de um traficante, quando vai visitar ele, caiu em cana. Ela deixa de amar o filho? Sim ou não? Não, mas ela está se agradando com a vida dele. Ela chega assim, ô filho, como é bom ser vida louca, hein, mano? Tô mó felizão que você pegou 20 anos de cadeia. É assim? Não. A mãe do bandido, o pai de um bandido, ele não deixa de amar. Mas ele olha para a vida do filho e fala, filho, eu não estou me agradando dos teus caminhos. Você entende, irmãos? Quando Deus acha um homem como Davi, Ele diz assim, achei o tipo de pessoa que me agrada. Achei o tipo de pessoa que eu quero. É possível nós ser pessoas que gerem prazer no coração do nosso Pai. É possível nós ser inundados com tanto amor que chega uma hora, como o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo tem um propósito, ele me constrange. Porque eu paro e penso, se um morreu por todos, logo todos devem morrer para viver para Ele. A pregação dessa noite é, nós temos que ser o tipo de pessoa que agrada a Deus. E quando eu olho para Davi, nós enxergamos isso. Eu quero ser o filho que ele fala assim, Tiago, você é meu filho amado. Mas mais do que te amar, você tem gerado prazer em mim, com as tuas atitudes. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:10, que nós devemos viver para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu tenho que viver para o agrado do Senhor, para a glória do Senhor. A nossa vida, irmãos, nós não temos que viver para os nossos desígnios, nós temos que viver para a glória de Deus. Então hoje eu quero usar a vida de um cara, não sei se ele era comedor de arroz e feijão, porque eu não sei se lá em Israel eles faziam arrozinho com feijão, mas era um comedor de comida como eu e você. Era um pecador como eu e você, mas Deus olhou para a vida dele e disse, achei. E Deus está procurando uma geração, irmão, fique tranquilo, Ele vai tirar Saul, mas Ele está levantando uma geração, que Ele diz, essa geração me agrada. E olhando para Davi, o que Davi tinha? Eu enumerei algumas características. Primeira delas, você que está anotando, e eu vou te dar um conselho, sempre venha para a igreja com uma oferta, com Bíblia, caneta e papel, porque tudo que você ouve, você guarda 10%, só o dízimo. Aquilo que você anota, você guarda de 30% a 40%, depende de quanta droga você usou. Mas aquilo que você relê, que você prega para os outros, que você ensina, você guarda de 60% a 70%. Por isso que tudo que você receber, sai pregando, sai espalhando, sai contando para os teus amigos do trabalho, e você vai estar pregando para você mesmo. Por isso que é melhor dar do que receber. Quanto mais você espalha, quando você se propõe a ser uma panificadora do céu, Deus vai te encher de pão. Então fala, Deus, eu quero sair por aí. Então anote as coisas, releia, vê se o que o pregador está falando é verdade, vê se ele citou o versículo certo, vê se é isso mesmo que o contexto diz. Então você que está anotando, primeira característica que eu enxergo em Davi, quantos querem ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Davi era um cara que agradou a Deus, porque Davi sabia pedir e buscar o que realmente era prioridade. Davi era o tipo de pessoa que sabia pedir e buscar o que realmente era prioridade. Ele revela isso no Salmo 27:4. Feche os teus olhos um segundo aí. Se você pudesse pedir uma coisa para Deus hoje, se hoje fosse a mega sena do céu, Jesus viesse aqui agora em carne e osso, ele falasse, filho, independente da minha vontade, o que você pedir eu vou te dar agora. O que você pediria? Pode abrir os olhos. Alguns pediriam um iPad, outros um iPod, outros um iPhone, outros um camarão amarelo. Imagine camarão amarelo assim, ó. Outros pediriam um triplex,
Tudo isso é bom. Os mais espirituais pediriam um ministério de fogo, né? Deus, me dá um ministério, eu quero sair por aí igual um homem bola de fogo, pá, jogando Hadouken nas pessoas. Outros pediriam, sei lá o que. Sabe o que Davi pediu? Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Diga, uau! Sabe o que Davi queria, cara? Ele queria Deus. Você sabia que Davi nunca fez campanha para ser rei de Israel? Ele nunca levantou o pedidinho dele e falou, Senhor, até o final do ano, tira o pilantra do Saul e coloca eu. Não. Foi Deus que falou assim, ó, achei. Irmãos, quando a gente prioriza Deus, é Deus que te acha. Quando Davi assentou no coração dele, eu quero é Deus. Ele estava dizendo, Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Peça e busque o que realmente é prioridade. Quem sabe pedir e buscar, recebe até o que não pediu e não buscou. Lembra de Salomão? Salomão estava tremendo as pernas, porque agora o pai dele era morrido e Davi era o zica do pântano. Davi era tão metido, cara. Quando Deus falava bem de um rei, ele falava assim, Josias, você é bom, porém não é como meu servo Davi. Imagina, cara, isso é um tapa na orelha, mano. Davi era metido e Salomão estava tremendo, porque agora ele ia assumir, cara, não era o mandato da Dilma não, que foi tudo errado, ele ia assumir, cara, o cara segundo o coração de Deus, ele se desespera, ele faz um sacrifício, Deus aparece para ele e fala, pede o que você quiser, Salomão, que eu vou te dar. Sabe o que Salomão pediu? O Senhor, quero sabedoria, mano, quero aprender a guiar esse povo aí, cara. Aí Deus falou, pediste bem, porque pediu sabedoria e entendimento, eu vou te dar honra, riqueza, não vai ter guerra no teu reinado. Quando você sabe pedir, irmãos, e buscar o que é prioridade, você recebe até o que não pediu e não buscou. Davi nunca pediu para ser famoso. Davi nunca pediu para ganhar o UFC 198 contra o Golias e ganhar o cinturão. Não, Davi só queria Deus. E Deus foi lá atrás das ovelhas malhadas e diz, achei Davi. Mateus 6,33 revela a nossa prioridade, buscar em primeiro lugar a sua casa própria, amém? Amém? Diga não. Pode dizer, você tem que confrontar o pregador. Quando ele falar, um amigo meu foi numa igreja, o pregador estava falando um monte de coisa, ele levantou e falou, mentiroso! Sério, cara? Eu falei, esse cara é macho, mano. Você tem que aprender, mano. Não, mas não pode se levantar contra o ungido. Fique tranquilo, irmão, o ungido prega a palavra de Deus. Se ele não está pregando a palavra... Buscar em primeiro lugar o seu ministério abençoado, amém? Buscar em primeiro lugar a sua satisfação própria? Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas, elas vão ter que se virar. E elas só vão ser acrescentadas na tua vida, não vai ser tirado. Você vai estar correndo atrás do Senhor e as coisas vão estar desesperadas atrás de você. As coisas vão ser acrescentadas, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, quando eu corro atrás das riquezas, eu só vou ter carnê para pagar. Eu só vou ter dor de cabeça, eu só vou ter treta. Agora, quando eu corro atrás do reino, as coisas vão querer, cara, e elas só vão ser acrescentadas na minha vida. Davi era um homem que, segundo o coração de Deus, o tipo de pessoa que Deus quer, é pessoa que realmente pede e busca. Não é só pedir, ó Deus, eu quero, mas quando sai daqui esquece o que orou. É pessoas que acordam buscando, se esforçando. O reino do céu é tomado por esforço. O que eu oro, eu tenho que estar disposto a viver com a minha vida. Mateus 7,7 diz, quem busca, acha. Mas Jeremias 29,13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Se você não tem achado a Deus, é porque você não passou pelo crivo de todo o coração. Deus não quer você 99%, igual aquela música do Wesley Safadão, e 1%, não. Deus quer você por completo. Deus quer você por completo. Prioridade, o que é prioridade? Eu tenho uma definição para prioridade. Prioridade é tudo aquilo que nós investimos, tempo, força e dinheiro. Onde que está teu investimento de tempo?
Não, é porque Deus não quer muito, eu vou indo no ônibus mesmo, eu entro no carro, ponho o CD do Fernandinho, eu vou orando pro trabalho. Cara, nem minha mulher aceita isso, cara. Até a mulher quer tempo de qualidade. Você acha que Deus... Qual que é a nossa prioridade, irmãos? Se eu perguntar aqui hoje, quantos amam a palavra do Senhor? O que um crente tem que fazer? Jogar as duas mãos pro ar e dizer amém. Vamos lá? Quantos amam a palavra do Senhor? Vamos lá, mano. Quantos amam a palavra do Senhor? Agora, quantos passam tempo com ela? Será que é a nossa prioridade? Quanto tempo eu troco ideia com Deus? Irmãos, está na hora de nós priorizar o que é prioridade. Colocar em primeiro lugar. Deus não está dizendo que eu não posso ter outras coisas, que eu não posso gostar. Isso não é o problema. O problema é que eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo, na verdade. Não é nem o primeiro lugar. Deus está acima até do primeiro lugar. Ele está acima de tudo. Davi era o tipo de pessoa que agrada a Deus porque ele priorizava. Segunda coisa que eu vejo em Davi, que eu tenho mais 49 coisas para falar. Davi sabia reagir na adversidade. O tipo de pessoa que agrada a Deus, eu quero perguntar, quantos querem ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Só faz assim. Fechou. O tipo de pessoa que agrada a Deus são pessoas que sabem reagir na adversidade. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. A ação, ela revela quem eu quero ser. Eu estou aqui pregando, eu estou falando para você aqui, mas a minha mente já está pensando na próxima frase que eu vou falar. Isso é ação. Na ação eu revelo quem eu quero ser. Mas na reação, eu revelo realmente quem eu sou. Quer conhecer uma pessoa? Pisa no pé dela. Não dá tempo dela pensar. A reação, a forma que eu reajo, vai mostrar quem eu sou. O tipo de pessoa que agrada a Deus sabe reagir na adversidade. Eu te provo. Davi, no momento mais tribuloso da vida dele, no momento mais embaçado, que ele estava numa caverna, se fingindo de louco, e diz que para o cara, para ser louco, ele tem que rasgar dinheiro e comer aquilo que o gato enterra. Você sabe o que o gato enterra, né? Davi quase fez isso, leia a história. Ele estava na caverna de Adulão, mas ele escreve dos salmos mais enigmáticos, Salmo 34. Depois leia. Sabe o que ele diz no Salmo 34? No momento mais difícil, que Saul postando no Facebook a fotinha dele dizendo assim, ó: procuro Davi, vivo ou morto, quem me trazer ele? Ele consegue pegar a sua harpa e escrever um salmo que ele diz assim, ó: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Cara, diga uau. Imagine Deus olhando, o cara está no pior momento da vida dele. E ele pega a harpinha dele e fala: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou te bem dizer. Não tenho nada para falar mal do Senhor. Cara, você consegue entender que a maneira que nós reagimos na adversidade vai revelar o nosso coração. Talvez se esse salmo fosse escrito por mim e por você, seria: murmurarei ao Senhor em todo o tempo, e a reclamação estará para sempre nos meus lábios. Porque a gente, se estoura o pneu do carro, a gente já reclama. Se estoura a corda do violão, o inimigo está se levantando. Esse dia eu cheguei em Caxias, o irmão foi me buscar, começar atrasou, mas o inimigo está furioso, DH, a conferência vai ser uma benção. Eu falei: por quê? O inimigo furou o pneu do meu carro. Eu falei: não é o inimigo não, mano, é um parafuso. Tinha um parafuso. E ó, o mistério, tem uma borracharia ali, ó. Porque não pode acontecer nada na nossa vida que nós deixamos de bem dizer ao Senhor. Sabe o que significa bem dizer? Não é só falar com a boca. Bem dizer significa falar com a vida, que o eterno é bom. Davi estava passando um momento complicado, mas naquele momento de maior perseguição, ele escreve um dos salmos mais poéticos. Depois estude o Salmo 34. Cada versículo aqui dividido da nossa Bíblia, no Salmo 34, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Davi, no momento mais terrível, ele conseguiu fazer poesia. O tipo de pessoa que agrada a Deus é aquela que nos momentos mais complicados, ela consegue olhar e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor não tem nada de ruim. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa: meu Redentor vive. Sabe, Jó, mano, você não consegue entender pessoas assim. Porque falar bem de Deus quando tudo dá certo, irmão, até o ímpio fala, ele paga a promessa. Agora, quando tudo está ruim, Satanás está esperando você vai dizer: Deus, o Senhor é lindo. Nos momentos mais difíceis, eu fecho meu olho e falo: Jesus, eu te amo.
O Senhor não tem nada a ver com isso. Irmão, Davi sabia reagir na adversidade. Para que serve a adversidade, DH? A adversidade e a perseguição, ela vem para extrair o melhor de nós. É nas noites mais escuras que as estrelas brilham mais. É nos momentos, irmãos, de dor. Você quer ser o óleo? Então você vai ter que ser esmagado como azeitona. Você quer ser o vinho que alegra as nações? Vai ter que pisar igual a uva. Quer ser o caldo de cana, mano, da garapa, como diz meus amigos de Santa Catarina? Você vai ter que ser esmagado. Irmãos, é nesse momento. O tipo de pessoa que agrada a Deus. Terceira característica, fecha a porta para ninguém ir embora agora. Quem quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Está entendendo que Davi não foi escolhido porque tinha coisas nele? O tipo de pessoa que agrada a Deus é um ofertante radical. Sabe o que é um ofertante radical? É uma pessoa que entende que é melhor dar do que receber. Isso não entra na cabeça de um crente, porque a gente aprendeu que é melhor receber do que dar. Receba! Agora Davi era um cara totalmente diferente. Quando você olha para a vida desse mano, ele entendeu, cara, o que era ser um ofertante radical. Vou te contar 2 episódios. Anota aí, depois lê na sua casa. 2 Samuel 24. Davi tinha pecado. E naquela época tinha oferta de paz, tal. Depois você vai aprender com o teu pastor o que é isso. E ele tinha que fazer uma oferta. E aí ele escolhe o melhor fazenda. Ele chega lá. Quando ele chega na porteira de Araúna, Araúna já sai receber ele e fala: ó meu rei, que vieste fazer? Ele não era baiano, mas ele diz assim: ó meu rei. Já se curva ali. Davi falou: não, mano, eu vim aqui para fazer sacrifício. Ele falou: não, meu rei, pode pegar o que você quiser, o campo é teu, pega os gados. Irmão, se fosse eu e você, sabe o que nós dizemos? Aleluia, Deus proveu, eu recebo. Davi não. 2 Samuel 20, olha que é um ofertante radical. Davi olha para Araúna e fala: não, mano, eu te comprarei pelo preço devido, pois eu não oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe. Ele podia dizer: aleluia, eu recebo, Araúna, obrigado, Senhor. Mas ele falou: não, mano, quanto que é? Tem maquininha de cartão? Então vou pagar, porque eu não posso dar ao meu Senhor algo que não me custe. Irmão, se a gente entendesse isso, cara, a gente ia ser um ofertante radical. A gente ia entender que nós não damos a homens, nós não fazemos para homens, por mais que dinheiro não sobe para o céu, por mais que nada vai para um Deus que não precisa de nada. Mas, cara, a gente entende que tudo veio dele, tudo é para ele. Sabe o que é poder ofertar, irmão? É igual o Dia dos Pais. Eu mesmo dou o dinheiro para eles comprar a lembrancinha da escola, e eles acham que estão dando alguma coisa para mim. Nós somos inocentes, a gente acha que está dando alguma coisa, só que a gente está lutando com o devorador ainda para dar o dízimo. Por isso que tem homens que tem que usar o devorador. Agora, o dia que nós formos um ofertante radical, se tudo que nós fizermos, e oferta não é só dinheiro, abra sua mente, oferta é tudo que nós somos. Como que eu vou dar ao Senhor algo, cara, que não me custe? Oferta não tem valor, não tem preço, tem valor. Davi era um ofertante radical. O que é um ofertante radical? O padrão de um ofertante é sempre dar o seu melhor. Esse é o padrão de um ofertante. A maior oferta da Bíblia, qual que é? Tirando Jesus. Um dia Jesus estava no culto, bem na hora da oferta, ele sentou do lado da caixinha. Lucas 21. E é interessante o texto, porque os ricos pediam a maquininha de cartão, porque eles não podiam trazer 10 mil na mão. E eles passavam grandes quantias. Outros faziam cheque. O pastor naquele dia ficou louco de feliz. Mas teve uma mulher que impactou Jesus. E ela era uma viúva pobre. E ela lançou 2 pequenas moedas. Quando a Bíblia diz 2 pequenas moedas, não é moeda de tamanho, é de valor. Era como se fosse hoje uma moeda de 1 centavo e outra de 5. Ia dar mais trabalho para o diácono na hora de contar do que... Mas Jesus disse: essa mulher deu mais que todos. Olha que louco, né? Jesus olha diferente. A contabilidade do céu é diferente. O pastor estava dizendo: nossa, mano, olha esse louco. Meu Deus, esse cara... Ninguém olhou aquelas moedinhas, mas Deus estava: uau. Por quê? Porque um ofertante radical, o que determina uma oferta não é o quanto eu dou, é o quanto sobra depois que eu dou. E dela não sobrou nada, porque ela deu tudo. Aquela mulher deu mais, porque todos davam o que sobrava, mas ela deu algo de valor.
Nós estamos dando a Deus, irmãos, o que sobra. E eu não falo só de dinheiro. Se dá um jeitinho. Agora, o dia que nós for o tipo de pessoa que agrada a Deus, nós não vamos conseguir dar nada para Deus que não seja o nosso melhor. Outro episódio de Davi, você pode ler lá, 2 Samuel 23:15. Outro episódio, Davi estava sentado, ele era o líder da parada, e ele suspirou. Ai, que vontade de tomar aquela Coca-Cola de Jerusalém. Os liderados dele, o obreiro, o Michel, o Edson, viram que ele tinha suspirado, saíram correndo, atravessaram o exército, foram lá na venda de Jerusalém, compraram a tal da Coca-Cola, atravessaram de novo e chegaram e falaram: ó meu rei, está aqui a tua Coca-Cola. Na época eram as águas, né? Se fosse qualquer um de nós, ia dizer: aleluia, isso aí mesmo, tem que honrar o seu líder, beijo o meu anel. Sabe o que Davi fez? Ele abriu assim a Coca-Cola, falou: Senhor, eu não posso tomar o sangue desses homens, eu ofereço como oferta ao Senhor. E ele despeja na terra. Diga uau. Ele estava entendendo, cara, que essa honra só Deus merece. Isso é um ofertante, cara. Irmãos, nós queremos ser o tipo de pessoa que agrada a Deus. Honra o Senhor. Honra. 2 Coríntios 9:6 diz: cada um contribua segundo o que tem na sua carteira. Amém? Não. Cada um contribua segundo o propôs aonde? A oferta, ela não sai do bolso, não sai da meia, não sai do sutiã, não sai do cartão de crédito, ela sai do coração. A Bíblia diz em Gênesis que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não está olhando a oferta. A oferta é só uma expressão de quem Abel era. Está entendendo, irmão? A oferta é algo que você prepara em casa. Se chega na hora da oferta, o pastor tem que tirar a oferta e assalto. Passa a oferta, cara! E às vezes dá errado, né, cara? A gente deixa de R$2 aqui, a de 50 para comer na pizzaria aqui. Só que daí o culto foi tão gostoso, você tá ali: Jesus, né? Aí você põe a mão no errado, opa, tá amarrado. Às vezes dá errado, irmão. Não. Você prepara em casa, porque ninguém toma de você. Você fala: Senhor, o que eu vou dar ao Senhor? O que eu posso dar ao meu Senhor? Mais louco, cara, que um dia Davi se levanta no salmo e diz assim: não tenho outro bem além de ti. Não, você não entendeu. Davi, quando disse isso, mano, ele estava com uma coroa de ouro, uns medalhão, tipo MC Guimê, sentado num trono. O cara era rei da parada, mas ele olhou tudo aquilo e falou: eu não tenho outro bem além de ti. Cara, isso é um cara que entende. O problema não são as coisas, irmão. O problema é o nosso coração. Nós temos que aprender a ser um ofertante radical para Deus e na vida das pessoas. Quando a gente entender que é um ofertante radical, nós não vamos mais conseguir dar um pão com margarina para quem bater na nossa porta. Porque a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, ao Senhor empresta. O Deus que não precisa de nada, um dia Ele vai dizer assim: eu tive fome, você me deu de comer. Mas Deus não come. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu e você mandou aquela blusa rasgada. Não, você me deu o moletom da Vans. Você vai dizer: Senhor, mas quando que eu fiz isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. Sabe qual é o maior gasofilaço? As pessoas. Deus que não precisa de nada, Ele fala que quando eu sirvo pessoas, eu estou dando propriamente para Ele. Tua vida vai mudar. Você não vai conseguir parar no centro e alguém pedir. Você vai dar R$2 para ele comprar aquela... Lá em Curitiba tem o China Gordurão. Nunca coma lá, vai estar lá X-salada, coca, não sei o que, R$3,90, desconfie. Você dá 50 para ele, ele olha para você e fala: trocou bala, trocou bala. Você não vai conseguir pagar o China Gordurão. Você vai: cara, vamos ali almoçar. Tua vida vai mudar. Quantos querem ainda ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Só faz assim. A quarta característica, vamos abrir lá em 1 Samuel, que aqui tem um monte de características, a gente já vai pegar forte aqui. Eu quero te agradar, eu quero te amar todo dia, todo dia. 1 Samuel 16, versículo 18. Antes de ler o texto, só para você entender o contexto. Saul estava meio encapetado,
né? Ninguém sabia. Saul lá no escondidinho ele estava endemoniado. E naquela época eles tinham um costume, igual a gente tem hoje de pregar com tecladista. Naquela época quando alguém estava endemoniado, eles chamavam um tangente que tocava e o capeta saía. E aí o cara falou assim, mano, eu conheço um menino. Então não era Davi falando dele. Porque a Bíblia também diz que seja a boca do outro que te louve. E ele falou assim, eu conheço um menino aí, ele não é famoso, não é um cantor famoso, mas o cara tem alguns critérios aí. E esse menino começa a dizer algumas características de Davi. E olha como esse cara era. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Diga amém. Olha o que ele diz, ó. 1 Samuel 16, 18, todos acharam? Então respondeu um dos jovens e disse, conheço um moço, filho de Jessé. Primeira característica, Davi tinha paternidade. Você quer conhecer um cara, mano? Veja se ele tem alguém sobre ele. Interessante que quando Davi corta a cabeça do gigante, a primeira pergunta que Saul faz para Abner é, Abner, quem é o pai desse menino? Se você estudar a história paralela dos judeus, você vai ver que Davi tinha altas complicações com o pai dele. Porque ele nasceu ruivo, tem toda uma história supersticiosa do judeu. Mas mesmo assim, Davi nunca desonrou seu pai. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Quem é teu pai? Com quem que você anda? Ah não, conheço um menino aí rebelde, só vive na rua, tretou com o pai dele. Não, conheço um menino, ele não falou o nome do menino, mas ele falou, é filho de Jessé. A segunda característica, o belemita, ele é de Belém, ele tem raiz. Da onde você tem raiz? Cara, não confie numa pessoa que não tem raiz. Não confie numa pessoa que é carreira solo. Não confie numa pessoa que não frutifica onde está. Ele falou, isso aqui é mais do que característica de cidade. Isso aqui é alguém que tem raiz. Isso aqui, ele falou, conheço filho de Jessé, o belemita. Qual é a nossa raiz? E ele vai descrevendo mais coisas de Davi, olha que lindo. Tenho visto o filho de Jessé, o belemita. Terceira característica, que sabe tocar. Outras traduções dizem que toca bem. Outras traduções dizem um bom músico. Você quer ser um tipo de pessoa que agrada a Deus? Sim ou não? O tipo de pessoa que agrada a Deus faz com excelência o que Deus confiou. Ele não falou assim, não, conheço um menino aí, cara, mas ele toca tão mal que o demônio sai de raiva, de tão ruim que ele toca. Ele começa a tocar, o demônio fala, ah. Não. Eu falei, conheço um menino que ele é bom músico. Agora o interessante, irmãos, que Davi fazia com excelência, não era porque ele tocava para o cantor gospel da época. Não é porque ele ia tocar na marcha para Jesus. Na verdade, o único público que Davi tinha nessa época, sabe quem que era? Eram os manos que não dava nem glória a Deus, só fazia assim, ó. Bé! Bé! E Davi estava lá. Onde você acha que ele escreveu o Salmo 23? Você acha que foi sentado no trono? Cheio de ouro, ele falou, o Senhor é meu pastor. Não, irmãos. Foi lá no pasto. Sabe o que Davi tocava? Ele tocava para Deus. Nós queremos fazer as coisas com excelência quando os homens vêem. Davi não, ele fazia com excelência, porque ele sabia para quem ele estava tocando. Você tem feito com excelência aquilo que Deus colocou na tua mão? Davi não foi ensaiar porque ele ia tocar para Saul agora, ele já era bom, porque ele fazia para Deus. O que Deus confiou na tua mão e você tem feito? Ah não, mas é um discipulado com uma pessoa ali, né, cara? Na hora lá eu... Ah não, é para pregar no culto de domingo? Aí eu... Não, irmãos. É para Deus. Você está entendendo? Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto te vier na mão para fazer, faz conforme a tua força. Está dizendo, faça o teu melhor. Não é uma, sabe o que é excelência? É eu fazer o meu melhor. Não é eu querer ser melhor que o Daniel. É eu querer cada dia ser melhor do que eu mesmo. Porque eu estou fazendo para o Senhor. Você tem feito com excelência aquilo que Deus confiou? Provérbios 22:29 diz, conhece alguém bom na sua obra? Entre os reis se assentará, e não perante a plebe. Você conhece um cara que faz o melhor pão de Pelotas, cara, não vai faltar cliente para ele. Você conhece um bom pedreiro, não vai faltar serviço para ele. Quem é excelente é o tipo de pessoa que agrada a Deus. Como você tem feito? A Bíblia diz
Em Jeremias 49, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah não, mas é que meu ministério é pequeno, a minha igreja é pequena. Não existe igreja pequena, existe cabeça pequena. O que eu estou fazendo para Deus, cara? Eu não sei, cara, se é aquela pessoa que eu estou ensinando. Excelência, irmãos. Na parábola dos talentos, quando Jesus vinha prestar conta do que ele confiou, ele vai dizer: ó servo meia boca, que fez tudo se arrastando. É assim? Não. Servo bom e fiel. Você limpa o banheiro assim, dizendo: cara, eu tô limpando o banheiro. O cara que entrar aqui, mano, vai dizer: cara, eu nunca fui numa igreja que o banheiro é tão limpo. Jesus, eu te glorifico. Ali você pode limpar dizendo: Jesus, eu te... O cara dá aula para as crianças, como Deus, essas crianças vão impactar essa geração. Lá no trabalho dele, ele faz, não trabalhando para homens, como diz Pedro, mas ao Senhor, que tudo vê. Sabe, irmãos, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória. Davi era o homem porque ele era um bom músico. Olha o que o Piá diz dele, ó. Versículo 18. Que sabe tocar, é forte e valente. O tipo de pessoa que agrada a Deus é forte e valente. Mas que força é essa? Que valentia é essa? É a que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você já leu os versículos anteriores? Paulo diz assim: galera, eu sei comer arroz puro, mas eu gosto de comer lá no Lobão. Galera, eu sei andar de Nike, mas eu sei andar descalço. Galera, eu sou 8 ou 80, ele vai descrevendo. Aí ele libera: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que força não está relacionada a conquistar, está relacionada a suportar. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Cara, entenda uma coisa: a vida cristã não é o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar. É o que disse o profeta Rocky Balboa, lembra do filme dele? Que ele está treinando o piazão novo e ele começa a bater e pá. Aí o piazão não gosta muito, ele fala assim: eu vou te ensinar uma coisa. Um campeão não é o quanto ele bate. Que bater, irmão, quando você acorda aquele dia que você está bem, sabe aquele dia que você está forte, você acorda na basúbias, treme terra, o diabo manda um WhatsApp para os demônios e fala: mano, hoje não cruza o caminho dele que o bicho tá crente. Esse dia é fácil. Agora sabe qual é o dia, mano, que você tem que ser forte e valente? É o dia que você acorda, parece que tem latinha de cerveja debaixo da tua cama. Você sente o maior pecador do mundo. Só que você vai no espelho e diz assim: o justo não anda pelo que ele sente, o justo anda pela fé. Você tem que ser forte. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca é a tua força. Ser forte, irmãos. Aí o Rock foi o profeta. Ele diz assim: não é o quanto você bate, é o quanto você consegue apanhar. Eu já vi cara que pegou o diabo pelo chifre, chutou demônio, cara que fez coisa extraordinária, que hoje está fumando pedra. Porque ele não entendeu que força é para suportar. Lembra do Rock? Ele começava a apanhar, né? Ele reagia, mano. O cara era louco, mano. Valente não é aquele que não tem medo. Quem não tem medo, mano, não tem noção. Valente é aquele que vence o medo. Valente é isso, irmãos. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem que estar nesse amor. Não é não ter medo. Todos os dias vamos ter desafios que vai dar um gelo na barriga. Você acha que quando o Davi não olhou aquele gigante lá no fundo, ele não gelou, irmãos? É igual expulsar demônio. Sempre vai dar aquele medinho. Uma vez eu estava em casa de boa, de calção, pá. Chegou uns menininhos: pastor, tem uma mulher endemoniada lá. Eu falei: não, beleza, vesti meu chinelinho, fui lá, né, cara. Já expulsei os demônios. Irmão, quando eu cheguei na casa, que eu virei a porta, o marido saindo desesperado, eu virei o quarto da mulher, mano. A mulher tava na cama assim, ela pulava, virava o olho assim, parecia a mina do exorcista, faltava girar a cabeça, mano. Irmão, eu só não voltei para trás porque o pastor não pode, cara. Só não fui no sinal da cruz porque ficava feio também. Eu nem cheguei perto dela, cara, só estendi a mão e falei: em nome de Jesus, demônio, sai! Abriu, ainda bem que saiu, irmão, senão eu não sei o que eu ia fazer. Sério, cara. Eu falei: ô Jesus, você foi bom nesse, cara, eu tava gelando. A vida é assim, mano. Ser forte e valente não é não ter. Vai ter situações que vai dizer: Senhor, eu não sei, cara. Mas daí você lembra que Ele falou, cara.
Você lembra, cara, o que está em Provérbios 28:1, os justos são valentes e ousados como um leão. Você lembra o que está em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Você lembra o que está em Joel 3:10, forjai a espada das vossas relhas e diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por quê, irmão? Nós somos fortes porque nós reconhecemos a nossa fraqueza. O dia Paulão disse, Senhor, tem uns mensageiros de Satanás vindo dando tapa na minha cara, mano. Senhor, fique tranquilo, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa não é na tua força, não. É na tua fraqueza. Isso é ser forte e valente. Sabe por que Davi era forte e valente? Porque ele não confiava nele. Ele não confiava na armadura de Saul. Ele não confiava na sua habilidade. Ele falava, eu vou contra você. No nome do Deus vivo. Força na Bíblia está relacionada à confiança em Deus. Não confiança no nosso braço. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Maldito sou eu quando eu acho que eu posso. Mas bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Força é isso, irmãos. Essa força não está ligada a quão grande é o teu bispo espiritual. É o que está em Isaías 40:29. Olha o que diz Isaías 40:29. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem força. Olha que louco, Deus é o único que faz vezes zero, não dá zero. Você está em zero de força, mas quando você depende dele, ele multiplica a força daquele que não tem força. Até os jovens, a Bíblia quando fala jovem está falando do vigor espiritual. Ele tropeça e cai. Se você confiar na tua força espiritual, você só vai tropeçar e cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se você está fadigado, igual o Jaiminho, lembra do Jaiminho do Chaves? É a fadiga. Se você está assim espiritual, é porque você não tem esperado no Senhor, confiado no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As torres gêmeas caíram, porque ela foi feita pelo homem. Agora os montes de Sião, mano, vai lá em Israel. Nós temos que aprender, isso é força. 2 Coríntios 12, está o texto que Paulo ouve do Senhor. Sabe o que é o segredo do herói da fé? Leia Hebreus 11, você vai ver homens extraordinários. Mas o segredo deles, para mim, está em Hebreus 11:34. Da fraqueza, tiraram força. Sabe quando eu e você, cara, vamos ser um herói da fé? Quando dá fraqueza, a gente diz, Senhor, eu não posso, mas eu vou na tua força. Interessante que o texto de João 15 diz, sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos tudo. Essa é a força que nós devemos ter, dizer, Senhor, sem o Senhor eu estou fora, mas com o Senhor eu topo tudo. Amém? O tipo de pessoa que agrada a Deus é a pessoa forte e valente. E como eu vou ser forte, DH? 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não fortifica no teu braço. Não confie em você mesmo. Confie na graça de Deus. Confie que você não merece, mas Ele te escolheu. Continua. Quantos querem ser um tipo de pessoa que agrada a Deus? Diga amém. Homem de guerra. Eu vou pular o homem de guerra, senão não vai dar tempo de chegar onde eu quero. Homem de guerra, outra característica, sisudo em palavras. Essa é muito boa. Davi era um homem que agradava a Deus. E olha que o menino, aqui é um menino que olhou para a vida de Davi e começou a olhar tudo isso. Não foi Davi que postou no Facebook. Você não precisa se promover, as pessoas estão vendo. E ele diz assim, cara, esse menino, Saul, ele é sisudo em palavras. Sabe o que é sisudo em palavras? É uma pessoa séria, sensata, prudente, grave. Aquela pessoa que quando ela fala tem peso. Sabe aquela pessoa que quando ela vai falar, pai, o cara está falando. O que ele fala, presta atenção. O tipo de pessoa que agrada a Deus é uma pessoa prudente no seu falar. Você sabia disso? Tiago diz assim que se um varão domina a língua, ele é perfeito. Agora a gente está naquela, não, é que eu falo mesmo, eu sou sincero. Não, irmão, você é sem noção. Você é uma pessoa que está entristecendo a Deus com o teu falar. E a Bíblia, agora eu vou entrar na parte da Bíblia, tá? Não fique bravo com o DH. Provérbios 16:24. Olha como Deus preza pelo falar.
Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Uma pessoa que é prudente no falar, quando ela abre a boca, é como se fosse favo de mel. Lembra daquela música do Belo? Mel, tua boca tenho... Era massa a música. Foi a única música boa que ele fez. Não lembra do Cravo e a Rosa, aquela novela? Mano, Petrucci, a Catarina, eu sei que você assistiu. Até as novelas naquela época era pura, né, irmão? Amor lindo, o cara para dar um beijo foi só no último capítulo. Irmão, quando você for uma pessoa prudente no falar, as pessoas vão estar ali, ó. Porque é favo de mel e é saúde para os ossos. Como que é o nome daquela doença que tem no osso? Você vai curar até isso, só no falar. Você entende que o tipo de pessoa que agrada a Deus, ela é prudente no falar? Provérbios 21, 23, olha o que diz a Bíblia, não é o DH. O que guarda a sua boca, aquele que é prudente, que guarda a sua boca e refreia a sua língua, livra a sua alma de angústias. Aí eu abro um parênteses, principalmente no casamento, porque mulher guarda. Guarda, mano. Guarda. Aí depois, mano, você quer namorar e a mulher tá braba, porque há 39 dias atrás você falou. É ou não é, irmão? Então refreia a boca, mano. Guarda a língua. Tá lá no trabalho, os caras começam a falar mal do patrão. É verdade, esse trabalho. Aí depois a rádio peão corre, chega lá no patrão, você é mandado embora. Senhor, mas eu sou dizimista. Mas é um linguarudo. Aquele que guarda a sua boca, está com vontade de falar, mas refreia a sua língua, ele vai livrar sua alma de angústia. Davi era um homem prudente no falar. O tipo de pessoa que agrada a Deus é prudente no falar. Provérbios 18, 21, por isso que é legal pregar a Bíblia, você não precisa nem ir atrás do esboço. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que utiliza bem dela, come o seu fruto. O maior profeta na tua vida, mano, é você. A morte e a vida estão aqui, ó. O que você tem falado? Essa igreja aqui, mano, essa cidade, minha casa é um inferno, não sei o quê. Beleza. Agora aquele que é prudente, aquele que sabe o que está falando. Olha o que diz Provérbios 12, 18. Há alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. Há pessoas que são tão tagarela, mas o problema não é falar muito, o problema é que ela abre a boca só para ferir. É como ponta de espada, sabe aquela pessoa que chega assim, ô irmão, você deu uma engordada, hein? A irmã já sai do culto. Sabe aquela pessoa que ela só fala e vai enfiando espada nos outros? Mas há pessoas que quando ela fala, ela cura. Nossa, irmão, como você está lindo hoje. Nossa, irmão, você está vistosa, você está... Estão entendendo, irmãos? A Bíblia está dizendo, há pessoas que a boca dela é como ponta de espada. Ela não pensa antes de falar. Mas há pessoas, cara, sábias, que a língua dela é medicina. Quem você quer ser? Provérbios 25, 11. Olha que lindo esse texto. Como maçã de ouro. Quem gosta de maçã aqui? Agora imagine uma maçã de ouro. Quanto está a grama do ouro? Numa bandeja de prata. Assim é a palavra dita no seu tempo. O que está dizendo? Que a pessoa que é prudente no falar, que fala as coisas na hora certa, da maneira certa, é como se ela desse uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Ninguém vai recusar. Deus, eu falo mesmo. Comigo é a verdade. Mas até a verdade, irmão, tem a hora certa de falar. John Wesley dizia que a verdade dita sem amor é pior do que uma mentira, porque ela só tem poder de matar. Agora uma verdade dita na hora certa, em amor, ela tem poder de dar vida. Quem somos nós, irmãos? O homem que agradou a Deus era um homem prudente no falar. Provérbios 15, 1. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura só levanta a ira. Você pode falar a mesma coisa de uma maneira branda, você vai tirar o furor. Agora se você for duro, você vai levantar a ira. Lembra de Natã? Davi estava em pecado. Ele podia chegar marchando assim e dizer, adúltero! Irmão, não. Você é um pilantra. Sabe o que Davi ia fazer?
Ele disse, mano, prenda esse louco aí. Mas ele chegou assim, ô Davi, tinha um maluco aí, cara. O cara tinha um monte de ovelhinha, cara. Olhou lá o vizinho, só tinha uma, mano. O cara foi lá, matou a ovelhinha. Davi ficou louco, falou que esse cara merece. Falou, esse cara é você. Saiu girando assim, ó. Cara, você tem que saber falar, cara. Tá vendo o casamento, cara. A mulher tá brava, cara. Não adianta falar com ela, cara, tu vai ficar mais brava. Aprendi uma coisa, mano. Não adianta brigar com quem a gente ama. É 2 trabalhos, é brigar e depois pedir perdão. Não, mano, eu não vou brigar, cara. Fazer coceguinha nela, vou sair de perto. Eu não quero briga, mano. Provérbios 22:11. O que sabe falar terá por amigo o rei. O que está dizendo? Vai conquistar as pessoas. Aquela pessoa que sabe falar, ela conquista. Ela conquista. Provérbios 15:23. Só estou falando da Bíblia, tá, irmãos? Não fica bravo comigo. Aquele que sabe dar a resposta adequada é uma alegria. A palavra dita no seu tempo, quão boa é. Provérbios 16:23. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso o que ele diz convence mais. Colossenses 4:6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, a fim de saber como responder a cada um. Tiago 3:2. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quem aqui tropeça em muitas coisas? Mas aquele que não tropeça no falar é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Começa a ser prudente no falar. Começa a saber falar. Começa a saber. Olha o que diz dele, vamos continuar. Sisudo em palavras, de gentil aspecto, eu vou pular, que tem pessoas aqui que não são de boa aparência, vai ficar estranho. O Senhor é com ele, eu vou pular aqui para dar tempo. Eu quero pegar uma outra característica que está fora do texto. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Davi tinha um coração extremamente grato. Salmo 103:2, ele escreve assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmão, você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Gratidão. Davi disse assim: eu vou falar bem do Eterno. Minha alma, fale bem do Eterno. E agora ele pegou uma caneta e diz assim, ó: e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Se a gente fosse grato, irmãos, a gente ia orar pelo menos 2 horas por dia. Só escrevendo assim, ó: Deus, eu te agradeço pela minha esposa. Deus, eu te agradeço pelo isso, por isso, por isso. Você ia orar 10 horas. Mas a gente é ingrato. Você já ajudou alguém que foi ingrato? A ingratidão é uma das piores coisas que existe, irmão. E nós somos ingratos com Deus. A gente reclama do IPTU, cara. Não agradece pelo carro. Não, claro, porque o IPTU é da casa. Tô brincando. A gente reclama do IPTU. Você tá ruim de pagar teu IPVA? Dá o carro para mim que eu pago. Tranquilo. A gente sempre olha as coisas ruins, cara. Mas gratidão não, é você não esquecer de nenhum só dos benefícios. Salmo 116, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Irmãos, a gente tem que ter gratidão no coração. Gratidão é não esquecer dos benefícios. Gratidão é reconhecer diariamente o favor de Deus. Quer um exemplo de gratidão? O povo de Israel no deserto. Primeira vez que caiu o maná, eles falaram: nossa, mano, nunca vi um pão. O nome maná significa o que é isso? Mas o tempo foi passando e eles falaram assim: ah, cara, nós estamos cansados desse pão desprezível. Nós queremos a cebola e o alho do Egito. E gratidão é quando eu e você, cara, aquilo que um dia foi celebrado, agora fala: mano, tô cansado dessa mulher aqui. Quando a gente casou, meu Deus, mano, entrou numa igreja com aquele: hoje o meu milagre. A mulher que tu me deste. Quando começou o ministério, cara, eu lembro, meu sonho era pregar. Eu ia pro culto já com um monte de palavra, ficava na hora do louvor só orando em línguas. E a minha realização era assim, ó: quando o ministro do louvor passava o microfone pro pastor, eu falava: hoje vai acontecer isso. Ele vai pegar o microfone, vai começar a orar em línguas, vai dizer: Deus está me revelando que não é para me pregar. Hoje quem prega é você. Eu tinha umas 10 pregações já montadas. Aí depois a gente fala: ô Deus, hoje eu não tô afim de pregar não, mano. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. Só um voltou. Ele fala: cadê os outros?
Gratidão é voltar para Ele. Dizer, cara, quero você. Obrigado. Davi era tão grato que um dia lá sentado, montado na grana, rei, ele está comendo um belo banquete, ele arranca a coxa assim do frango. E ele fala assim, não tem ninguém da casa de Jonatas, meu brother, para que eu possa abençoar? E os caras levantam, começam a fazer um rastreamento lá no Facebook e acham Mefibosete. O cara podia trazer as pampas, mas o Jonas já morreu. Não. Quero ser grato. Gratidão, cara. Seja grato às pessoas que passaram pela tua vida. Seja grato, cara. Agora nós somos ingratos. A pessoa faz 99 coisa boa, uma mancada que ela dá, já não presta mais. Gratidão é a moeda do reino. Ela não paga o que Deus fez. Mas quando nós somos gratos, nós queremos amar e honrar a Deus com todas as nossas forças. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Davi amava mais a vida secreta do que a vida pública. Nós amamos mais a vida pública. O Facebook, ele é o advento disso. Mas Davi não. 1 Samuel 16, quando Davi vai ser ungido, ele nem estava lá, ele estava lá atrás das ovelhas malhadas. Não dá nem tempo de eu explicar a história para você. Mas Samuel bate o olho, ele abre fortinho, camisetinha da Hollister. Ele fala, certamente está sobre mim o rei. E o Senhor fala, não, Samuel, teu GPS espiritual falhou. Aperta de novo. Aí ele pensa que é o outro, vai passando cada um. Ele chega uma hora e fala, meu Deus, será que eu vim na casa errada? E ele olha para Jessé e fala, acabaram-se os mancebos? Não, falta o menor. O Senhor diz, não atente para a aparência, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vejo como homem, o homem vê o que está diante dos olhos. Eu olho o coração. Davi, ele tinha um coração, uma vida secreta. Davi tinha mais intimidade do que ativismo. Davi não queria derrubar gigante. Uma vez eu vi um pregador da prosperidade dizendo, Davi enfrentou Golias, porque ele queria casar com Mical, porque ele queria, não, irmãos. Sabe por quê? Porque ele já tinha matado o urso e o leão no secreto. Só pode enfrentar gigante no público quem já matou o urso e o leão no secreto. Quem tem uma vida secreta, sem interesse. Davi tinha uma vida secreta. Se você ler os Salmos, Davi orava 5 vezes por dia. Davi mata urso e leão sem plateia. Salmo 51:6, ele diz assim, tu amas a verdade no íntimo, e no escondido faz conhecer a sabedoria. Deus ama a vida secreta. Salmo 51:16-17, não te agrada de sacrifícios, senão eu te daria, mas sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado e um coração contrito não desprezarás. Deus está cansado de showzinho. Um dia ele chegou pelo profeta Joel e falou, pare de rasgar as vossas vestes. O judeu, qualquer coisinha, ele começa a rasgar o coração. Um dia ele reclamou pelo profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí tinha um monte de coisa, mas eu quero encerrar. Aí você pode estar perguntando na sua mente de crente, que a minha mente de crente começa a pensar assim, mas Davi pecou. E pecou mesmo. Se fosse hoje, Davi ia aparecer no Cidade Alerta. Cota pra mim, comandante Hamilton. Tá lá Davi, talarico, pegou a mulher, ainda mandou o cara pra morte. Sim ou não? Mas até no pecado de Davi, eu aprendo que o tipo de pessoa que agrada a Deus tem algumas atitudes em relação ao pecado. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Quantos querem ainda? Já diminuiu a freguesia, né? Porque a gente acha que agradar a Deus é tocar uma canção. Davi, quando pecou, primeira coisa que eu aprendo com ele, que mesmo pecando nós podemos ser o tipo de pessoa que agrada a Deus. Diga, ufa. Porque se Davi fosse perfeito, cara, ele ia dizer, cara, só ele pode ser. Mas a primeira coisa que eu aprendo é a reação que ele tinha em relação ao pecado. Davi, quando pecava, ele assumiu o B.O. Era diferente de nós, que quando pecamos, queremos sempre arrumar uma desculpa. Não sei você, mas eu sempre quero arrumar uma desculpa. Davi não. Davi, quando Natan chegou pra ele e falou, mano, esse cara é você. Ele não falou assim, não, mano. Ô Natan, é que a carne é fraca, né, cara?
Pô, a mina é uma paniquete, mano, tava tomando banho aqui no... Ó, a mina é safada, cara, ela é pilantra, o inimigo é sujo. Foi isso que ele falou? A mina tava tomando banho, mano, pelada, não era santa. Mas ele olha pra ele e fala, pequei contra o Senhor. Primeira coisa, você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Quando você pecar, assuma o B.O. Fala, eu pequei, mano. A culpa não é das minas que estão andando de calçãozinho, de decote, a culpa é minha. Que quero olhar. A culpa não é do pastor, a culpa é minha. Eu pequei, Senhor. Assuma. Se foi homem para pecar, seja homem para assumir. Vamos falar a verdade, irmãos. No bom crentez, depois você corta essa parte. Quem que pecou mais? Foi Saul ou Davi? Não, fala a verdade. Não, o pecado é tudo igual. Mentira. Eu nunca vi um pastor ser excluído porque tirou oferta antes do pastor presidente chegar. Agora, quando um pastor adultera. Mas por que parece que Deus risca Saul? E Davi, ele é misericordioso por causa disso. Saul, quando pecava, sabe o que ele fazia? Não. Sabe aquele cara que você vai repreender ele? Ele fala, não, eu sei que eu errei, eu sou falho, mas... Então, por que eu estou aqui? E aí ele falava assim, Samuel, vamos dar rolezinho pro povo ver que eu tô... Agora, Davi era diferente. Quando ele pecava, ele saía na sacada e dizia, eu pequei, galera. Eu pequei. Ele queria estar bem com Deus. E nós? Quando nós pecamos, a gente moca? Para Davi, o seu caráter valia mais que a sua reputação. Assuma o B.O. Não põe a culpa em Betseba. Além de assumir o B.O., assuma as consequências do pecado. Porque a gente peca. Não, eu pequei, Deus. Mas agora, né, Deus? Deus é graça. Não, irmão. Davi, ele jejua pelo filho dele. A galera tá com medo de avisar ele que o Piá morreu. Ele fala, o que aconteceu, galera? O menino morreu. Fala, então me dá uma picanha lá. Os caras falam, esse cara é louco. Fala, não, mano, morreu. O Senhor não tem falta de nada, eu errei. Agora a gente peca, mano, e quer que Deus livre da consequência. Lembra daquele hino? Você só colheu o que você plantou. Não é um hino, mas deveria ser. Agora o cara peca a vida inteira, fica 20 anos plantando joio. Aí agora quer colher trigo. Quem se arrepende? Fala, Senhor, eu pequei, eu vou jejuar, vou tentar reverter a situação. Mas se não, eu não vou atribuir falta nenhuma ao Senhor. Mas você entende? Ele não. Ele assumiu as consequências. Eu aprendo com Davi. Você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus? Davi buscava a restauração do seu pecado pelo motivo certo, não pelo que ele podia perder. Sabe o que é arrependimento? Uma definição de arrependimento do DH. Arrependimento é quando eu me entristeço com o pecado, não porque ele me trouxe algum prejuízo, mas pelo simples fato que ele entristeceu a Deus. Sabe o que faz um cara largar o crack? Quando ele entende que cada vez que ele pega a pedra e faz assim, ó, tuf, ele está ofendendo a Deus. Enquanto ele querer se libertar por causa do tênis, por causa da mulher, por causa da reputação. E se o pecado não trouxesse nenhuma consequência? Porque tem um monte de pecado que não traz consequência aparente. E nós não queremos largar. Davi, quando pecou no Salmo 51, ele não ora assim, Senhor, restitui, não deixa Golias se levantar agora, Pai, não deixa Satanás, imagina se Golias ressuscita agora e vem com a espada dele nas minhas costas. Se quando você peca, a primeira coisa que você lembra é do diabo, erro. Se quando você peca, a primeira coisa você lembra do ministério, meu Deus do céu, agora eu toco no louvor, cara, erro. Você tinha que dizer, cara, entristeceu o Senhor. Se quando você peca, a primeira coisa você pensa o que as pessoas vão dizer. Davi não. Quando ele ora e diz assim, Senhor, só te peço duas coisas. Uma parte de mim tem o Espírito Santo. E restitui, não meu reinado, não sei o que vai acontecer, mas restitui a alegria da salvação. Salmo 32, ele diz, enquanto calei os meus pecados. Ele estava sentado no ouro, ele podia pegar Betseba, podia ter a concubina, ele podia continuar na vida boa dele. Mas ele fala, enquanto eu fiquei aquele período sem arrependimento, envelheceram os meus ossos. O cara estava com a melhor roupa, mas dentro dele estava tudo podre. Ele falou, só de estar mal com o Senhor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido de dia e de noite, porque o Satanás estava furioso contra mim, amém? Não. Porque a tua mão pesava sobre mim.
maior sinal, irmãos, que a gente ama a Deus é quando a gente peca, a gente se sente mal. Não é o diabo, não. O diabo quer mais que a gente peque e se sinta bem. E vá para o inferno abraçado com ele. Mas existe uma divina semente dentro de nós, cara. Que nem o pecado mais nos agrada. Já viu que nem para pecar a gente pressa, cara? A gente já peca meio que se arrependendo, cara. É paia pecar, cara. Davi falou: Senhor, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E o Senhor tornou, cara, de novo, cara. Agora eu ensinarei os pecadores do teu caminho. Você vai lá em Israel hoje, cara. O túmulo de Davi tem uma lâmpada, porque a lâmpada de Israel, Davi é honrado, porque o Senhor não tem dificuldade em restaurar alguém, cara, que realmente, cara, quer restauração pelo motivo certo. Agora nós não, cara. Nós pensamos mais no diabo quando a gente peca do que em Deus. Nós pensamos mais no ministério. Nós pensamos mais no prejuízo que isso vai nos dar do que realmente que nós ferimos ao Senhor. Mas se você quer ser o tipo de pessoa que agrada a Deus, filhinhos, não pequeis. Mas quando acontecer esse acidente do pecado, saiba que você tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Confesse os teus pecados, Ele é fiel para perdoar, para nos purificar de toda a iniquidade. 1 João 1,9. Eu quero ser o tipo de pessoa que agrada a Deus, eu não sei você. Eu já sei que Ele me ama, cara, isso é maravilhoso. Só que chegou uma hora de eu dizer: eu também te amo, Senhor. É muito lindo ouvir Ele dizer: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Mas Ele quer ouvir de nós também: ó, Senhor, eu quero dizer uma coisa também. Eu também não vou te deixar. Eu também não vou te abandonar. É muito bom ouvir dizer: Ele é o meu amado, mas eu quero dizer que eu sou teu também. Você entende? Olhe para a vida desse homem e entenda que pode ser eu e você. Um homem pecador como eu e você, mas que soube ter atitudes. Feche os teus olhos. Eu sei que toda a palavra não falou com você, mas às vezes teve uma coisa que falou. Fale com o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te quero e sei que tu me queres mais e mais. Se eu olhar para Davi, Deus, como eu quero ouvir da tua boca um dia. Achei o Tiago, o homem segundo o meu coração, o tipo de pessoa que eu quero. Eu não quero os elogios dos homens, Pai, eles são mentirosos, eles corrompem o nosso ser. Mas eu quero ouvir da tua boca: tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. Me ajuda, Deus, me ajuda a ter o Senhor como o primeiro foco. Porque se eu te amar acima de tudo, se eu querer te agradar, eu vou agradar a minha esposa, eu vou agradar os meus filhos, eu vou agradar meus irmãos, eu vou agradar tudo. Porque o Senhor está toda a fonte de bondade. Muitas vezes nós corremos atrás, Deus, de agradar tudo. Queremos ser como Davi que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Que tudo que foi falado nessa noite, Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar e aplicar no coração do meu irmão, aplica, Espírito Santo. Para a glória do seu nome, nós nos rendemos à tua palavra, ao senhorio da tua palavra, e nos leva a ser praticantes dela. O Senhor está procurando uma geração como Davi. E nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser esses pais geracionais, essas referências, para a glória do seu nome. Queremos corresponder a tanto amor que o Senhor tem depositado em nós. Não nos rejeite como o Senhor rejeitou Saul, Pai. Livra-nos desse caminho. Livra-nos dessa obstinação. Livra-nos, Deus, disso. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
Você que recebe a palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor.